Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 23 ao 25, que diz assim: Jesus ia pregando e ensinando de cidade em cidade. E alguém lhe perguntou: Senhor, só poucos serão salvos? E ele respondeu: A porta para os céus é estreita. Façam força para entrar, porque a verdade é que muitos tentarão entrar, mas quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Então, se vocês ficarem do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta, ele responderá: Eu não conheço vocês, não sei de onde são. Mas nós comemos com o Senhor ensinou em nossas ruas, dirão vocês. Mas ele responderá: Eu digo que não conheço vocês, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, porque praticam o mal. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos ouvindo e meditando sobre a tua palavra. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, porque a tua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: você sabe onde você está? Será que nós sabemos onde nós estamos? Jesus estava ensinando de cidade em cidade e pregando nas sinagogas. E alguém lhe perguntou se poucos seriam salvos, e Jesus lhe respondeu que a porta é estreita e que teremos que fazer força para passar pela porta. Ele não falou a quantidade que seria salvo e nem que vai ser salvo só os que frequentam determinada igreja. Não. Ele falou que aquele que se esforçar para passar pela porta estreita seria salvo. E qual é o significado de força? Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Nós somos os responsáveis por ser esse agente e alterar o estado de repouso em que nos encontramos. Em Mateus 11, verso 12, diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você precisa se esforçar para entrar no reino de Deus. Mas que força é essa que devemos fazer? Em Efésios 4, no verso 31 e 32, diz assim: Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Essa é a força que devemos fazer. Ele não falou: Deus vai tirar de vocês toda a amargura, todo o ódio. Não. Ele falou: abandonem. Temos a obrigação de abandonar essas coisas. E Deus não vai fazer a nossa parte. Jesus disse: façam força para entrar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E Jesus não vai rejeitar todo aquele que for até ele. Não importa qual é o seu pecado, se você se arrepender verdadeiramente, de coração, verdadeiramente ele vai te perdoar. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. E aí você fica pensando: mas eu tenho que fazer por merecer o amor de Deus. E não. Às vezes você fica pensando: mas eu sou rebelde, eu não obedeço, então Deus não me ama. Só vai me amar quando eu me livrar dessas coisas. E não, isso não é verdade.
Você não precisa fazer nada para merecer o amor de Deus, porque Ele amou a mim e a você, enquanto ainda éramos pecadores, e não porque éramos merecedores. Todos os dias temos que nos achegar até Jesus e entregar para Ele todas essas coisas. É fácil? Não, não é fácil. Quando algo, alguma situação, ou até alguém nos tira do sério, a gente quer fazer o quê? A gente quer ir lá e rodar a baiana. É isso que a gente quer fazer, né? E a gente vai errar no meio do processo. É claro que vamos, porque nós somos seres humanos, né? E quando a gente errar, a gente precisa se arrepender, pedir perdão e olhar para Jesus novamente, porque ninguém muda da noite pro dia. É um processo. E Jesus, ele é misericordioso. Lá no Salmos 86, no verso 5, diz assim: Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Quando invocamos alguém, estamos chamando em auxílio, pedindo proteção, suplicando. Deus é rico em misericórdia e ela se renova a cada manhã. Todos os dias o relógio da misericórdia de Deus se reinicia. Ele quer que desenvolvamos o caráter dele em nós. Mas esse não é um trabalho que a gente vai fazer sozinho. A gente tem um auxiliador que vai nos ajudar nesse processo. O nome dele é Espírito Santo, o nosso conselheiro, né? E por isso precisamos nos livrar de todas essas coisas para darmos lugar aos frutos do Espírito. Em Salmos 25, verso 8 e verso 12 diz assim, o verso 8: O Senhor é bom e justo, Ele tem prazer em ensinar o caminho certo aos pecadores. O verso 12 diz assim: O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Ele quer que andemos em obediência. Mas não é uma obediência por obrigação, é uma obediência por amor. Em João 14, verso 21, diz assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. A linguagem de amor do Senhor é a obediência. Você quer que ele se revele a você? Então, ande em obediência. Não por obrigação, mas por amor. Porque ele te amou primeiro. Ele deu a vida por você e por mim. Será que você entende isso? Quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Aqui, Jesus está se referindo à sua volta. Quando ele voltar, quem ficou só na tentativa e não decidiu se esforçar, não vai entrar, porque não haverá mais tempo, a porta será trancada, será tarde demais. E não fique pensando que o seu tempo vai acabar só quando ele voltar, não, tá? Certa vez eu ouvi uma frase em uma música, acho que era um rap, e era uma mãe que falava assim pro filho: Meu filho, volte para Jesus, antes que Jesus volte para você. E eu fiquei refletindo nessa frase. E se tem uma coisa que a gente não pensa assim, é que a gente pode partir a qualquer momento, né? A gente pode morrer a qualquer momento e a gente nunca para pensar sobre isso, né? Não sabemos nem o dia nem a hora da nossa partida. E quando partirmos, vai ser tarde demais pra gente, vai acabar o nosso tempo, né? Não espere ser tarde demais, tá? Então, se vocês ficarem do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta, ele responderá: Eu não conheço vocês e não sei de onde são. Quando o estranho bate na porta da nossa casa, muito dificilmente iremos deixar ele entrar, né? Você quer ser um estranho para Deus? Ou você quer ser conhecido por Ele?
Mas como é que se torna conhecido por Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3, diz assim: aquele, porém, que verdadeiramente ama a Deus, esse é conhecido por ele. Você vai se tornar conhecido por Deus quando você verdadeiramente amá-lo. E como podemos mostrar para Deus que amamos a Ele? Não é falando com a nossa boca. Ah, Deus, o Senhor sabe, né? Te amo, Deus. O Senhor sabe, né? Não. Não é falando com a nossa boca. É obedecendo. A obediência a Deus mostra que o amamos quando abrimos mão de nós mesmos para fazer a vontade dele. Mostramos que o amamos. E se você não sabe qual é a vontade dele, leia a sua Bíblia, que você vai descobrir rapidinho. Mas nós comemos com o Senhor. O Senhor ensinou em nossas ruas, dirão vocês. Mas ele respondeu: eu digo que não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, porque praticam o mal. Se você reparar na Bíblia, você vai perceber que onde Jesus estava sempre se formava uma multidão ao redor dele. Se ele saísse de um lugar para outro, a multidão o seguia. Era sempre assim. Jesus estava sempre com uma multidão ao seu redor. Só que tem um porém. A multidão só seguia Jesus pelo que Jesus poderia fazer por elas, né? Ah, Jesus, o que o Senhor pode fazer pela minha doença? Me cura aqui. Ah, Jesus, multiplica pão aí para nós. Ah, Jesus, restaura aqui meu casamento, né? A multidão só queria saber do que Jesus poderia fazer por elas. Você está no meio da multidão buscando a Deus somente pelo fato do que Ele pode fazer por você? Restauração, cura, um emprego. Ele disse: não conheço vocês. Você só conhece alguém quando você tem intimidade com ela, né? Ele quer sim fazer todas essas coisas por nós. Ele quer nos curar, ele quer nos restaurar, só que ele quer fazer além, ele quer fazer mais do que isso, né? Ele quer nos salvar, ele quer nos restaurar a identidade de filhos, né? Ele quer que nós cooperemos com ele para alcançar mais pessoas, né? Quer nos fazer discípulos, né? E o que significa discípulo? A palavra discípulo, no grego clássico, ela significa ir a algum lugar com outra pessoa, acompanhar, ir atrás de alguém, seguir. A obediência, ela diferencia os discípulos da multidão, né? E a multidão vai ficar de fora. Ele vai se revelar a você e ensinar pessoalmente o caminho que você deve andar, se você se esforçar. E aí, você está no meio da multidão ou você está no meio do que estão se esforçando, né? Então, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe com graça e discernimento, para que a gente venha meditar nessa palavra e rever o nosso caminho, onde estamos, né? E até o próximo vídeo.